Olá, turminha do nono ano. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 11, que é Oceania e Antártida. Eu vou projetar a telinha aqui para a gente começar a nossa aula. E, bom, pedir para vocês abrirem no capítulo 11 para a gente acompanhar pelo livro, tá bom? Quem for possível ir acompanhar. Aqui a gente tem a divisão política, que a gente encontra na página 330 do livro. A gente encontra a divisão política, né? A gente vai ter a Austrália, a gente vai ter a Ásia, a gente vai ter a Nova Zelândia como esse território demarcado, né? A gente tem o Havaí também. A gente tem um conjunto de ilhas formados, né? Que se chama Oceania. E aqui a gente consegue ver a divisão política dessas ilhas. A Oceania é um continente mais isolado do mundo. E sua barreira geográfica se refere como se fosse ao último a ser descoberto pelos europeus. Em razão desse atraso em seu descobrimento, ficou conhecido como Novo Mundo. Assim, na América e na África, a Oceania era ocupada por nativos antes da chegada dos europeus. Em pouco tempo antes da grande parte desses povos foram praticamente dizimados e restaram os que reivindicam até hoje os seus direitos. Bom, a gente vê uma situação na Oceania que ocorre bem parecida com os indígenas, né? Quando os portugueses chegaram, né, eles ocuparam as nossas terras, houve a dizimação muito grande dos povos indígenas, né? E eles colonizaram o território e exploraram o território, tirando as nossas riquezas. E, basicamente, ocorreu o mesmo na Oceania. O continente mais isolado do mundo é composto pela Austrália, Nova Zelândia, Papua de Nova Guiné, e suas configurações correspondem a um enorme arquipélago com formação derivada de erupções vulcânicas que é cercado pelo Oceano Índico a oeste e o Oceano Pacífico a norte e leste e sul. Então, a gente tem uma formação de ilhas, né, como a Havaí, uma ilha, um arquipélago formado por ilhas vulcânicas presente nesse continente. Então, a gente tem a terra muito fértil também, porque quando a gente tem presença dos vulcões, a gente tem uma presença de uma terra fértil. É bom lembrar sempre esse detalhe. Bom, o conjunto de ilhas dispersas pelo Pacífico é entre 3 ilhas: a Micronésia, que são as ilhas pequenas, a Malanésia, as ilhas negras, e a Polinésia, que são muitas ilhas. A última concentra grande parte das ilhas da Oceania. Dentre todas as ilhas, as mais importantes são o Havaí, a Polinésia Francesa, onde está situado o Tahiti. No continente, existe ainda 11 arquipélagos, estados com áreas pequenas. Dessas destacam os estados federais da Micronésia, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Então, a gente vê esse conjunto, né, de arquipélagos de ilhas que são muito importantes, né, para essa divisão territorial. A gente vê também que a Oceania é formada por uma massa continental, que é a Austrália, de grande 2 ilhas, a Nova Zelândia e a Papua Guiné. O maior território que a gente encontra é o território da Austrália, né, que a gente consegue ver um pouco do território australiano e falar um pouco do clima e da vegetação desse território. Né? Os desertos ocupam 50% do seu território, né? O grande deserto australiano. Impera a escassez de água, o clima é árido e semiárido no centro-oeste, e a sua diversidade é decorrente das latitudes e altitudes que determinam o clima do leste. A influência das correntes marítimas e frias do Índico. Né? Então, a gente vê que o clima também, quando a água do mar é muito fria, tende a se formar um deserto, como é o deserto do Saara, né? Na África. A gente vê que o deserto é formado e a questão da corrente marítima também é muito fria próximo a esses desertos. Aqui a gente tem uma foto, né, ilustrando como que é a Oceania, como é a formação das ilhas, né? E, bom, gente, a nossa aulinha terminou por aqui. A gente estudou a divisão política da Oceania, a formação dela, e agora a gente vai desenvolver nas próximas aulas a economia, clima, vegetação, relevo,
como que se dá a vida dessas pessoas nesse território, né? Que a gente já sabe que tem muitos vulcões, que tem abalos sísmicos. Então, na próxima aula a gente continua. E boa tarde. O que vocês precisarem é só me chamar, gente.